Olá, eu sou o Sandro Farias e este é o Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários frente a frente com os deputados. E o tema de hoje é a exclusão social de pessoas negras. Bom, mais da metade da nossa população é composta de negros. São 56% dos brasileiros. Mesmo sendo a maioria, isso não se reflete em ascensão social e econômica. Mesmo que pela primeira vez sejam maioria também nas universidades públicas, reflexo de políticas como o sistema de cotas, os negros ocupam menos posições de liderança no mercado de trabalho. São minoria entre os representantes políticos no legislativo e na magistratura, e sim, recebem salários menores que os brancos. Além disso, os negros formam a maior parte da população carcerária e são a maioria das vítimas de homicídio. Bom, quem faz as perguntas são os estudantes que participam do estágio Visita, os protagonistas deste debate. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e palmas para vocês mesmos, palmas para vocês mesmos. Bem-vindas, gente, de verdade. Esse programa é muito legal, exatamente feito para receber vocês. E vocês vão conversar com dois deputados que vieram nos prestigiar nessa edição do Ocupação. O primeiro deles é o professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado federal no primeiro mandato, ele tem 51 anos de idade, nasceu em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e é bacharel em teologia. Formou-se também em ciências sociais e foi professor, vereador em sua cidade natal e subsecretário de Meio Ambiente. É titular das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de Viação e Transportes. Também é nosso convidado o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Deputado federal também no primeiro mandato, Bira tem 51 anos de idade também e nasceu na cidade de Pindaré Mirim e migrou para São Luís do Maranhão aos 2 anos de idade. É bancário, concursado, professor, advogado, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, foi secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo de Flávio Dino e na Câmara dos Deputados é vice-presidente do PSB. É titular da Comissão de Educação e membro das Comissões de Direitos Humanos e de Agricultura. Também é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombolas. Fiquei até sem voz com tanto currículo, deputado. Bom, antes de começar o debate, eu quero mostrar para vocês aí em casa o que os estudantes registraram até agora na visita aqui à Câmara dos Deputados. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Roda aí. Oi pessoal, meu nome é Ana Vitória, eu sou de Manaus, Amazonas, tenho 26 anos e estou muito feliz de estar aqui e muito grata por essa oportunidade. Meu nome é Conrado, tenho 19 anos, estou cursando Direito na cidade de São José do Rio Preto, que também é minha cidade natal. Estou participando agora do estágio Visita e tem sido uma experiência incrível. Oi gente, eu sou Maiara, tenho 19 anos. Estou aqui em Brasília representando o estado de Tocantins, faço Direito na UFT e só tenho gratidão por estar aqui, por poder conhecer o Poder Legislativo de perto. Meu nome é Leonardo Ferrari, sou de Araras, interior de São Paulo, e estou aqui na Câmara dos Deputados para o estágio Visita. Oi gente, me chamo Mariane, eu sou Alice, somos de Recife, eu tenho 19 anos, faço Direito lá na UFPE e eu espero aproveitar o estágio da melhor maneira possível, agregar a maior quantidade de conhecimento, já que a gente está aqui com um público tão diverso, de tantos locais diferentes. Olá galera da Ocupação, aqui é Harrison, estou participando do estágio Visita diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Eriquian, estudante do UFC, Ceará. Meu nome é Bruno, estudante da UEM, Maringá, Paraná. Olá, meu nome é Janderson, estudante da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, vindo do Acre. E o que eu espero do estágio Visita é que ele seja proveitoso e que todos nós saibamos a importância da democracia. Bom dia, eu me chamo Matheus, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Maranhão e estou aqui no estágio Visita para conhecer um pouco mais do dia a dia do Parlamento, da Câmara dos Deputados e me aprofundar um pouco sobre o processo legislativo. Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Oi, eu sou a Simone Veiga, de Joinville, Santa Catarina. Sou do curso de Direito da Universidade Univille. Oi, eu sou Isadora de Teresina, Piauí. Eu sou Lavínia de Salvador, Bahia. E estamos no estágio Visita. Meu nome é Heitor, tenho 27 anos, sou engenheiro civil. Estou aqui no estágio Visita para conhecer um pouco mais da Câmara, das rotinas administrativas do Parlamento e fiscalizar também, né? Porque a gente tem que ficar de olho. É isso aí. Valeu, ocupação!
posso adiantar para vocês que estão em casa que os alunos que estão aqui adoraram se ver nesse VT que a gente mostrou agora. Eu acho que você que está em casa devia participar também. Que tal entrar em contato com a gente pelo www.câmara.leg.br e participar da ocupação aqui, que a gente grava a cada visita. Mais uma vez, obrigado pela visita, meninos. Bom, conforme eu adiantei, eu estou bem leve, mas o tema de hoje não é leve não. A gente vai falar sobre exclusão social e econômica de pessoas negras. Como é possível ter igualdade de oportunidades para todos no Brasil? E eu vou começar, deputado, o seguinte, eu fiz aqui um levantamento de algumas falas, e aí eu vou ter que lê-las, porque são muitas, para a gente se colocar nesse contexto. Bom, algumas aspas do agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Quilombolas não servem nem para procriar. O mais leve lá pesava 7 arrobas, isso de 2017. Os portugueses nem pisavam na África, foram os próprios negros que vendiam os escravos, em 2018. Você não tem que ter uma política para isso não pode continuar existindo, tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitada da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil, vamos acabar com isso. E racismo é algo raro no Brasil, isso de 2019. Recentemente, o Sérgio Nascimento de Camargo foi escolhido pelo governo presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que se dedica à preservação da cultura negra e das religiões afrodescendentes e tudo. E aí, quais são as expressões do Sérgio Camargo? O Brasil tem racismo Nutella, racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. A escravidão foi benéfica para os descendentes. Negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. Isso tudo entre aspas do Sérgio Camargo, viu? Não há salvação para o movimento negro, precisa ser extinto. Fortalecê-lo é fortalecer a esquerda. E alguns fatos recentes. Campanha de 2018, os então candidatos a deputado federal pelo PSL, Daniel Silveira, e deputado estadual Rodrigo Amorim, quebraram uma placa alusiva à rua Marielle Franco em carro de som. Na Semana da Consciência Negra, recentemente agora, o deputado Coronel Tadeu, aqui, da Câmara dos Deputados, rasgou o cartaz do artista Latuf, denominado Genocídio da População Negra. O mesmo deputado Daniel Silveira defendeu o colega dizendo que é evidente que mais negros morrem porque há mais negros com arma, mais negros cometendo crime e mais negros confrontando a polícia. E em Bauru, na mesma semana, um professor foi esfaqueado depois de ter sido chamado de macaco e tomar satisfações do ofensor. E na semana anterior, um dos torcedores acusados de injúria racial no Mineirão disse que não era racista porque tenho pessoas que cortam o meu cabelo e amigos que são negros, tudo entre aspas. Eu coloquei isso tudo, deputados, para começar perguntando, inclusive para o senhor deputado Josiel, que é do partido do agora presidente, deputado Jair Bolsonaro, e o senhor pode ter uma voz para falar sobre isso. Os racistas estão mais à vontade para externar esses preconceitos depois da eleição desse governo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos e é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Confesso que estou numa alegria imensa de ver um cenário tão bonito e também cumprimentar o meu amigo parlamentar Bira, que está aqui conosco. Primeira linha que eu quero adotar com vocês é sobre a historicidade do nosso Brasil. De 1500 a 2019, nós temos 519 anos que eu divido em 3 partes. Primeiro, a chegada dos escravos no Brasil, que é em 1500, e daí de 1500 até 1888, nós tivemos aqui no Brasil um período de luta para a libertação dessa escravidão. Passou pela lei do ventre livre, pela lei do sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. E de 1888 para cá, travou-se uma luta trinária. Primeiro, pela compensação mitigatória, pela compensação no sentido de trazer reparações, e aí eu falo de indenizações, e mais do que isso, geração de oportunidade. E a história mostra, independente de qualquer fato ou depoimento, a historicidade, a arqueologia, os fatos e os escritos mostram que houve, sim, escravidão no Brasil. E para cada ação existe automaticamente uma reação. Toda ação, ela move uma reação. E nós entendemos que hoje, esse período tão longínquo de 519 anos, que causou um impacto negativo na trajetória da história, não dos negros, porque a palavra negro vem do grego necro, e é morto. E eu falo de afrodescendente e afroétnico.
E é essa posição que a gente tem que começar a corrigir aqui no Brasil, que é essa história do negro, né? E não existe. Negro como eu disse, a origem é necro, morto. E como também a do índio, que é a abreviação de indigente. Perfeita colocação, eu não sabia, por exemplo. Essa etimologia tem que ser corrigida para ontem, que aí já começa esse ato pejorativo, depreciatório, e essa cultura que faz com que aqueles que têm o mesmo posicionamento étnico na sociedade, até porque brasileiro não é o índio, nem o branco, nem o amarelo e nem o afroétnico. Brasileiro é o miscigenado. Okay. E a partir do momento que a gente começa a corrigir esses pensamentos equivocados, é que a gente entra realmente nessas 3 linhas. A compensação mitigatória, a compensação reparadora e a compensação indenizatória. E é dessa forma que eu vejo. Agora, não são as cotas que vai corrigir essas anomalias. A cota entra no âmbito da mitigação. Para que a coisa entre mais profundo, você vai ter que passar pela indenização e pelas outras compensações. Mas aí eu quero também estender a pergunta ao deputado Bira. Bira, essa pergunta que eu fiz agora, também estendo ao senhor. O senhor acha que este governo está dando legitimidade aos racistas para se expressar mais? Infelizmente, nós temos boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, ter maranhenses no plenário. Enfim, muito bom aqui do lado do deputado Josiel, de toda a produção desse programa muito bonito, embora o tema seja extremamente complexo. Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu queria dizer o seguinte, que esse governo realmente estimula, né, essas práticas racistas em nosso país, porque a própria manifestação do presidente já vai nessa direção. Você relatou vários casos aí que demonstram claramente isso, né? E complementando aqui a fala do professor Josiel, que traz um pouco da história, é importante ouvir do Josiel esse reconhecimento de que a escravidão aconteceu no Brasil. Porque hoje tem gente que quer negar, da mesma forma que tem gente que quer negar que a Terra é redonda, né? Então querem negar que existiu escravidão. A escravidão existiu, é o primeiro passo. O segundo, a escravidão não foi benéfica à população negra, foi extremamente danosa e nós trazemos, nós que somos descendentes de africanos, as marcas da escravidão no corpo e na alma. Então, não dá para negar, né, o impacto que a escravidão teve para as nossas vidas e para a formação da sociedade brasileira. Porque, apesar da Lei Áurea, que foi realmente um marco ali, do ponto de vista formal, mas a Lei Áurea ela não trouxe liberdade plena à população negra. Porque, na medida em que assinaram a Lei Áurea, jogaram a população negra a uma completa exclusão. Não tinha direito de participar do mercado de trabalho formal, de serem assalariados, tanto é que nós tivemos um forte fluxo migratório de europeus, né, naquele período após a Lei Áurea. Não tiveram acesso à vida pública no país, não poderiam votar, por exemplo, muito menos ser votado, não tinham direito de participar sequer de uma escola pública, né, de frequentar uma escola, não tinham direito sequer de participar de um clube de futebol, né? É bom que se diga que o primeiro clube brasileiro que deu oportunidade aos negros de jogarem futebol no Brasil já foi na década de 20 do século passado. Então, essa exclusão, ela traz reflexos muito grandes para a vida da população negra e é por isso que políticas afirmativas são necessárias. E as políticas de cotas já mostram um resultado positivo, já foi relatado aqui. Pela primeira vez, nós temos maioria nas universidades públicas formada por negros e negras, né? Porque no Brasil a população negra é maioria. E, infelizmente, isso não tem reflexo na mesma proporção nos mais diversos espaços, seja nas universidades, seja aqui no parlamento, seja no executivo ou no judiciário. Em espaço nenhum nós temos essa representação, né, da maneira proporcional que é a sociedade brasileira. Então, por isso que as políticas afirmativas são necessárias. Perfeito, deputado. Eu vou pegar o seu gancho que falou agora em universidade e vou dar agora a voz aos universitários que vão fazer as perguntas. Primeira pessoa a participar, você, por favor, seu nome, de onde você vem e para quem você quer perguntar. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou a Rafaele, sou da cidade de Mairinque, estudo Relações Internacionais na Universidade de Sorocaba. Gostaria de perguntar para o professor Josiel
Até fazendo um gancho com... Boa tarde. Até fazendo um gancho com o que foi falado na introdução do programa sobre a questão da violência policial e sobre a questão da exposição que está aqui na Câmara desde a véspera do Dia da Consciência Negra. Alguns sites que fizeram matérias a respeito do Coronel Tadeu, que quebrou a placa, colocaram também que o senhor e a Major Fabiana se colocaram de maneira contrária à exposição. Porém, ninguém aprofundou sobre as opiniões de fato dos senhores acerca disso. E só realmente pensando na questão de que mais de 75% das vítimas de violência policial hoje no Brasil são negras, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu gostaria de saber exatamente por que o senhor se colocou contra essa exposição, já que não foi realmente dada a voz e não foi exemplificado e explicado por quê. Obrigada. Por favor. Muito obrigado. Primeiro ponto muito importante nessa exposição é porque, ao lado da exposição, deveria ter o inverso da moeda. Até porque 70% da Polícia Militar é composta de afroétnicos, de afrodescendentes. Então, quando você coloca uma face da moeda sem colocar a outra, você está provocando um lado sem dar o outro direito da resposta. Nós não fomos contra a colocação da placa, mas ao lado daquela deveria ter o inverso. O policial que também morre por homens brancos, alguma coisa desse tipo. E aí colocaram só um estereótipo para poder macular a imagem da polícia, quando a polícia é composta de, no mínimo, 70% dos seus membros de afrodescendentes. Então, naquele particular, eu falei, olha, se um lado pode dizer, numa sociedade democrática, no Estado de Direito, as vozes de ambos os lados precisam ser ouvidas. E aí tem o senso, o bom senso e o consenso. Aí evita qualquer desastre. E eu sou dessa linha. Está respondido? Quem é a próxima pessoa a fazer pergunta aqui? Por favor, você. Certo. Meu nome é Paulo, eu sou de Osasco, em São Paulo. Eu estudo Comunicação na Universidade de São Paulo. Eu gostaria de perguntar para os dois senhores deputados qual a posição dos senhores sobre a PEC dos gastos, sobre as propostas que fomentam a diversidade na perspectiva da escola pública inclusiva, né? Que quando a gente fala sobre e discute a consciência negra, a gente tem que falar sobre escola pública e inclusiva. E os programas que acontecem nessas escolas, elas têm que ter dinheiro para acontecer. Então, eu queria saber como vocês pensam sobre a PEC dos gastos, que cortaram muitos programas, muitas escolas estão sendo fechadas, e muitos programas e instituições que abordam, que defendem a questão da luta étnica, racial, trabalham essa questão e estão sendo prejudicadas. E principalmente a posição de vocês sobre o fim do Fundeb também. Eu vou direcionar aqui para o deputado Bira. Muito bem. Então, a PEC dos gastos é um grande erro que se comete no país, né, que já está sendo aplicada, porque dificulta exatamente o desenvolvimento de políticas públicas que podem promover, né, a inclusão social de amplas parcelas da sociedade, de maneira especial a população negra, que é brutalmente prejudicada em razão desse congelamento dos gastos no Brasil. Nós entendemos a crise econômica, sabemos que ela é real, que ela é um problema a ser enfrentado, mas entendemos que há outras formas de resolver isso sem afetar a população brasileira. Por exemplo, taxando as grandes fortunas, né? Porque vocês sabem que os super ricos, os bilionários, não pagam impostos como nós pagamos. Eles, por exemplo, se você tem uma moto, você paga o IPVA da moto, mas ele tem um iate, ele tem um jatinho, e ele não paga, né, um IPVA desses veículos que são de luxo. Então, é preciso que haja uma taxação das grandes fortunas, e se fizer isso, só isso já daria para pagar, por exemplo, o que eles economizaram com a reforma da Previdência. Só para ter uma ideia, ou seja, mais de R$1 trilhão seria arrecadados em 10 anos, se houver a aplicação devida, como todos os países fazem, na taxação das grandes fortunas. Eu queria só complementar aqui, comentar também sobre a colocação em relação ao Coronel Tadeu, dizer, José, o seguinte: eu acho que o Coronel Tadeu tem todo o direito de ter uma opinião diferente em relação ao cartaz. Eu até acho que a ponderação é correta, você não pode generalizar.
a polícia, a corporação policial, não é toda aquilo ali, é uma parcela que comete aqueles erros e que precisam serem efetivamente punidos. Mas não justifica a reação que ele teve. O ato dele foi violento, foi agressivo, né? Foi um ato de censura, né? Foi uma reação que, para nós, nos chocou. A gente que estava na frente daquela exposição, e é muito difícil você abrir espaço para discutir a questão racial no parlamento, já que nós somos minoria, nós somos apenas 24% de negros, né, aqui no parlamento, e, na verdade, 4% que se declaram pretos. Né? Eu, Josiel e mais alguns, né, que nos declaramos pretos aqui. Então, nós somos minoria. E aí, no momento que você faz uma exposição, há uma reação agressiva dessa forma, eu acho que não foi a forma correta. Mereceu, sim, um repúdio, e por essa razão eu acho que ele precisa fazer uma reflexão para que isso não se repita nunca mais. Eu concordo com o nosso deputado Bira, mas a reação dele foi enquanto membro de uma categoria e que ele, durante a sua vida, serviu como um verdadeiro serviçal a favor da segurança da população, e aí você vê a imagem dele ali, a própria imagem dele, aquilo foi uma reação normal. A natureza dele não é essa, pela nossa convivência, a gente está ali no parlamento, como também a sua alma é muito pacífica, muito leve, e da maioria dos deputados. Mas foi uma reação de momento. A natureza dele não é essa, porque ele viu uma imagem que realmente mexeu com ele. Vamos passar aqui a próxima pergunta aqui no palco, por favor, você. Olá, boa tarde, senhores, boa tarde a todos. Meu nome é Heitor, eu tenho 27 anos, eu sou engenheiro civil, eu sou de Minas Gerais, moro atualmente em Coronel Fabriciano. E eu queria só validar, claro, esse debate, que é muito válido, e realmente existe essa fragilidade socioeconômica dos negros e também das classes indígenas, dos povos indígenas, também de outras categorias, precisam receber esse incentivo para que realmente haja essa igualdade de oportunidades, principalmente. E eu vejo muito se falando em cotas raciais, mas eu vejo eles deixando de lado a pauta das cotas sociais, que seria mais por renda do que pela cor da pele em si, porque eu acho o critério bem subjetivo. Como você mesmo falou, vocês dois se declaram negros e qualquer pessoa tem o direito de se declarar a cor que quiser. Então eu acho um critério bem subjetivo. E eu acho que muitas pessoas se usam desse artifício para fraudar esse processo, que eu acho muito justo, mas que ao mesmo tempo acaba sendo usado com muita má fé. Então, qual a posição de vocês sobre as cotas sociais e por que elas não são mais valorizadas e mais divulgadas também, assim como as raciais? Deputado Josiel, por favor. Então, foi o que eu falei aqui no princípio, que esse lastro de 519 anos deixou um passivo, e que tem 3 formas de corrigir esse passivo, que é a mitigação, a compensação e a indenização. A indenização, eu estou falando de cálculos de danos psicológicos e traumáticos que essa historicidade negativa chamada escravidão causou a toda essa etnia. E eu volto a reforçar para vocês aqui a palavra necrotério, né? Eu não quero mais ser chamado de negro nem de preto, porque preto é cor e negro tem a ver com morte. Eu sou afrodescendente, eu sou afroétnico e eu quero o respeito de todo mundo. E eu quero falar dessa forma porque isso foi um termo pejorativo, já justamente para classificar como se usa hoje a questão de comunidade e complexo. Você quer falar um lugar, ali é um complexo tal, já sabe que é um lugar que nem pode nem ter carro de entrega. Ali é uma comunidade X, já sabe que tem uma barreira na entrada. Então, isso aí são termos sociológicos classificativos degenerativos para poder identificar determinadas áreas e excluí-la de uma forma muito subjetiva. E a gente tem que ter essa leitura, essa semântica, essa hermenêutica, esse significado. Com respeito a isso aí, cabe exatamente nesses 3 itens. A cota, para mim, é medicação. Mas quando você entra nas sociais, você já parte para a compensação. E os estudos mostram, pelo caso do Valongo, que é algo inegável na historicidade lá no Rio de Janeiro, que isso também cabe indenização. Então, são 3 níveis: mitigação, compensação e indenização. E isso a gente quer e pode ser feito, como no nazismo foi feito e outras histórias negativas de outras nações. Nós temos que encarar isso de frente e dizer: aconteceu, foi um fato e a gente tem que repensar isso. Perfeito, deputado. Obrigado. Vamos seguir aqui. Próxima pergunta aqui na plateia, por favor. Boa tarde. Meu
Meu nome é Leonardo Ferrari, sou estudante de Direito da cidade de Araras, interior de São Paulo. E eu gostaria de saber dos senhores, com relação à informação que foi dada no início, de que 56% da população é negra, eu queria saber por que vocês acham que menos de um quarto, vocês disseram 5% da Câmara dos Deputados, 4% são negros, né? Eu queria saber por que vocês acham que isso acontece, por que há essa segregação dos negros no Congresso Nacional, e vocês, como deputados negros, quais foram as dificuldades que vocês tiveram para se eleger, se vocês tiveram alguma dificuldade com relação à cor de vocês para se elegerem deputados, quais as dificuldades que vocês sofreram por conta disso? Aí é a questão da representatividade mesmo, né? Deputado Bira, por favor. Na verdade, isso é um reflexo do racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira e que se reflete nos diferentes espaços, né? Nós estamos falando aqui da representatividade no parlamento, mas se você observar no executivo brasileiro, poder executivo, nós não temos nenhum ministro, né, que seja afrodescendente. Nós não temos dificuldade em relação a essa expressão, viu, professor José? E eu faço até questão de dizer que sou descendente de africanos, né? Então, eu sou bisneto de uma pessoa que veio para o Brasil e que foi escravizada em nosso país. Eu não tive a oportunidade de conhecer, meu pai conheceu e contou e ouviu todas as histórias, desde que ela foi capturada na África, colocada num navio negreiro, chegando a um mercado, né, porque era um mercado, né, que vendia essas pessoas, e aí conduzida para os seus locais onde eram cativas, né, trabalho forçado. Então, o que você aborda é reflexo desse racismo estrutural, que se expressa nos mais diversos indicadores, né, da violência, do desemprego, do salário, que é a metade, né, que nós recebemos em relação aos brancos. Enfim, tudo isso reflete aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Ou seja, nós não temos no Brasil uma democracia racial como alguns tentam pregar. Não existe isso aqui. O que existe é um racismo que se manifesta em todos os indicadores sociais. E a nossa responsabilidade é buscar elaborar políticas públicas que possam corrigir, né, essas distorções e garantir, assim, um desenvolvimento igualitário para todos os segmentos, independente da cor e da raça, garantindo, assim, realmente uma democracia do ponto de vista das políticas públicas. Perfeito. Próxima pergunta aqui no palco, por favor. A minha pergunta é direcionada ao deputado do PSL. Me chamo Alice, eu sou estudante de Ciência Política, lá pela Universidade Federal de Pernambuco, e eu sou produto das cotas, e eu gostaria de saber qual seria essa contraproposta que o senhor defende e se realmente seria necessário, para você solucionar algo, necessariamente excluir outra que, inegavelmente, está democratizando mais a universidade. Alice e todos aqui, a verdade é única. Nós precisamos entender que o Brasil é um Estado de direito, não é um Estado de favor. A Constituição diz que é dever do Estado e é direito do cidadão. Então, uma educação de qualidade para todos é o parâmetro da nossa nação. Infelizmente, hoje, eles estão falando na cota, na inserção na universidade. Mas essa cota de inserção ainda não abriu espaço para a medicina, para a arquitetura, para a engenharia, para a odontologia. O que está acontecendo que estão inserindo? Está aumentando o número dos afrodescendentes nas universidades, mas, na verdade, você não vê isso refletir nessas atividades que eu citei aqui. Eu quero o afrodescendente no parlamento, sim. Eu quero chegar no consultório odontológico e ser atendido por um afrodescendente, sim. E qual é o caminho para chegar até isso? É o caminho da universidade de qualidade. E dizer, você não vai fazer só ciências sociais, você não vai fazer só matemática, você não vai fazer só ciências, você vai fazer todas as ciências. E o Estado tem que prover isso. Porque já foi falado aqui que o que se paga e ainda tem mais fonte de receita é o suficiente para a gente oferecer a melhor educação, se não for do mundo, pelo menos da América Latina, a América Latina será. Então, eu sou a favor de isonomia, de paridade e de equidade. Quando nós tivermos essa
visão de inserção no conhecimento, a educação liberta, a educação projeta a mente e a educação emancipa o cidadão para ele escolher o que ele quer ser e não o estado digital que ele tem que ser e dizer, tu vai estudar aqui, só tem essa matéria. Essa aqui de arquitetura, engenharia, odonto, você não pode. Não, são todas as matérias. Eu estou falando aqui de universalizar a inserção do afrodescendente em qualquer aspecto e deixar ele livre para escolher o caminho que ele quer seguir. E você que seja contemplada por isso, é por isso que eu vou lutar e vou lutar sempre aqui dentro. Eu vou, antes da próxima pergunta, aqui só fazer uma observação. Não havia espaço, né, tempo para isso, mas esse presidente que está aqui agora, que foi eleito, uma das outras declarações dele é de que ele não seria atendido, ele não gostaria de ser atendido por um médico cotista e, em determinado momento, também não embarcaria num avião pilotado por um piloto cotista. Enfim, vamos aqui à próxima pergunta. Boa tarde, eu me chamo Yane Nohara, sou de Teresina, Piauí. E eu tenho uma pergunta para o professor. Se agora, quanto o novo pacote anticrime do Moro, do nosso ministro, ele prevê, em uma de suas colocações, a excludente de ilicitude para a violência policial. Não seria essa... Qual é o posicionamento do senhor quanto a essa excludente de ilicitude provocada pelas mortes truculentas de policiais? Novamente, como foi dito, não é toda a população, não é todos os policiais, mas uma grande parcela. E essa grande parcela a gente vê sendo estampadas nos jornais todos os dias, assim como foi no final de semana, no qual 9 jovens foram mortos, 7 dos quais negros. Enfim, como é que o senhor vê essa excludente, se o senhor apoia ou não, e isso não resultaria um aumento no alto número de mortes já existentes? Você está direcionando para o deputado? Para o deputado Josiel. Por favor, deputado. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a excludente de ilicitude não é para o negro. A excludente de ilicitude é para aqueles no sentido que estão dentro do território brasileiro que são brasileiros, né? Aqueles que vão ser, por exemplo, o agente da lei. E aí teve uma situação lá que teve uma questão avessa ao que a lei prevê. E, em cima disso, aí você pode falar até uma lei de garantia, lei de ordem, etc., vai funcionar a excludente de ilicitude, mas não uma regra geral para ninguém sair matando ninguém. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Se essa excludente de ilicitude vai acontecer, eu preciso ensinar à sociedade o que é excludente de ilicitude. Porque o problema aqui do Brasil é que eles implementam determinadas coisas sem educar a população antes. E aí ninguém nem sabe o que é excludente de ilicitude e entra em vigor. Então, eu sou a favor desse primeiro ponto. Você tem 3 patamares para você resolver o problema da violência no Brasil. Patamar número 1, a educação. De muita qualidade, me desculpe que hoje no Brasil não existe. O que existe no Brasil é cópia da Inglaterra, Estados Unidos, o resto que sobrou lá, traz para cá e aí essa coisa não funciona. Nós não temos nada do que se diz respeito à educação com origens, com viés e com coisa genuína nacional. Nós não temos isso ainda. Baseado em quê? Na gigantitude e na macrocidade do Brasil, que é gigante pela própria natureza. Se nós fôssemos olhar a riqueza do nosso solo, a riqueza das águas, a riqueza das florestas, nós teríamos uma outra nação baseado nessa própria grandeza do país. Primeiro, a educação de qualidade. Segundo, geração de oportunidade para a juventude, porque hoje não se tem quase nada no sentido de geração de oportunidade. Com isso, você já cairia um número enorme daqueles que estão na linha da marginalidade e evitaria até de estar votando uma questão de excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude seria a última coisa, não seria a primeira. Eu quero só também pegar um contraponto aqui do deputado Bira, com relação a essa história do excludente de ilicitude que ela perguntou. Se a maioria da população que hoje acaba sendo assassinada, né, nos confrontos, é negra, não existe esse paralelo do qual ela está falando? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa está relacionada com a outra, porque os dados, né, da violência mostram que a maioria das pessoas que são vítimas, inclusive de homicídios no Brasil, são pessoas de origem africana. Estou fazendo aqui um acordo com o professor Josiel, né? Negros e negras.
origem africana. Então, por essa razão, essa questão da excludente ela é muito importante, inclusive na questão da letalidade da polícia, porque se a polícia comete erros, a vítima desses erros normalmente são pessoas pobres, pessoas negras, da periferia. Então, é preciso que a gente aborde esse tema com profundidade. Eu acho desnecessário a excludente da ilicitude, porque o Código Penal ele já prevê, né, já tem lá o Instituto da Legítima Defesa, do exercício do dever legal. Então, não há necessidade de você criar uma excludente. Você, na verdade, está usando um artifício que é muito perigoso no sentido de estimular um problema que já existe na sociedade. Nós temos que corrigir e não estimular isso que está acontecendo. Então, eu respeito demais o trabalho policial, né? Quando a polícia no Maranhão fez greve, né, que é uma coisa rara, porque a polícia não pode fazer greve, mas quando fez, eu estava lá defendendo os policiais, sou muito a favor da valorização da corporação, mas entendo que isso não ajuda, isso prejudica, só acrescenta mais ainda lenha na fogueira. Essa é a grande questão. Então, é aí que está a importância de a gente atacar as problemáticas e as anomalias do Brasil no seu setor principal, que é o setor educativo. Enquanto a gente não resolver essa questão educativa do nosso Brasil, que já se vai aí 519 anos, a gente não chega a um denominador. Você tem uma polícia que não é bem informada. Eu vou pedir só licença. Entende isso? Você tem um cidadão desinformado, e isso vai criando conflitos. Resolve-se todas essas questões atacando o problema na raiz, na gênese, né? No cerne da questão. Qual é o cerne? Educação, e que tem uma dívida enorme no nosso país com o processo educativo, enquanto não resolver isso. Perfeito. Preciso dar sequência aqui às perguntas, aqui no palco do meu lado, por favor. Meu nome é Danilo, sou de Belém de São Francisco, em Pernambuco. Eu gostaria de saber do deputado Bira como essa lógica da discriminação ela se manifestou na tua vida e de que forma você fez para subvertê-la. Muito boa pergunta. Olha, não foi fácil. Qual é o seu nome mesmo? Danilo. Danilo, não foi fácil. Na verdade, assim como todas as pessoas que têm origem africana, a gente encontra as dificuldades que é fruto das nossas origens, né? De quem não tem herança, de quem não tem uma descendência econômica que lhe dê uma condição, né, de se inserir facilmente na sociedade. Então, é uma superação absurda, né, porque você vem de escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Então, você chegar a uma universidade, por exemplo, é um desafio enorme. Eu sou de uma família grande, de muitos irmãos, e somente são poucos os irmãos que conseguiram, né, ter essa ascensão do ponto de vista profissional, exatamente pelas dificuldades nossas de origem, que eu vim do interior, nasci lá no interior do Maranhão, na cidade de Pindaré Mirim, por isso que meu nome é Bira do Pindaré, mas não fui criado lá, vim para a periferia da cidade de São Luís, né? Então, você acumula tudo isso como dificuldade, isso vai se refletir no seu desenvolvimento e na sua inserção. Te digo mesmo, não foi fácil, isso se expressou de maneira estrutural. Eu não posso dizer que tenha sido vítima de um racismo explícito, né? Mas fui vítima desse racismo estrutural e que eu identifiquei em todos os espaços por onde passei, seja na universidade como estudante de Direito, seja na condição de estudante de mestrado na Universidade Federal do Maranhão, ou seja aqui no Parlamento, né, que a gente identifica isso, nós somos uma franca minoria. Então, isso por si só, eu acho que já mostra a dificuldade que a gente enfrenta durante toda essa trajetória. A nossa trajetória é uma trajetória de superação e não devia ser assim. Por isso que nós precisamos das políticas públicas para que todos tenham oportunidade de maneira igualitária. É tudo que a gente deseja. Oportunidade. Se der oportunidade, qualquer um de nós, independente da origem, de raça, cor, né, ou questão de sexualidade, com certeza a gente chega em qualquer lugar. Beleza? Obrigado, deputado. Parabéns. Vamos aqui à próxima pergunta. Saudações. Aqui. Por Aqui, favor. Luana Santos. Ah, te achei. Pronto. Aqui, me achou. Luana Santos, sou acadêmica de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha pergunta vai para o deputado aqui do PSL. O senhor acredita que algum dia o Brasil vai ter esses índices de desigualdade reduzidos, ou, né,
Será que um dia o racismo no Brasil irá acabar? E o senhor, enquanto parlamentar, o que o senhor tem feito para ajudar, se o senhor acredita nisso? Obrigado. Obrigada. Muito boa pergunta. Eu acredito, sim. Esse espaço aqui já mostra que alguma coisa muito positiva, Bira, está acontecendo na consciência nacional. E eu quero aproveitar esse programa para chamar a sociedade brasileira a esse grande engajamento. Porque é o brasileiro pelo brasileiro que vai criar essa onda positiva de uma coisa com muita equidade, com muita paridade, mais do que isso, algo que mostra que o Brasil é feito por cada um de nós. Nós não podemos esperar só do poder público, ou seja lá, ou qualquer supremo da vida, que ele faça num passo de mágica a mudança que nós queremos. Todas as mudanças e revoluções que aconteceram no mundo passou pelo engajamento da sociedade. E quando a sociedade brasileira entender, como em alguns momentos já aconteceram no nosso Brasil, a força que tem, o poder que tem, e com esse poder com força bem determinado e direcionado, eu acredito que, em médio prazo, essa mudança já está acontecendo. Haja vista esse processo agora das universidades públicas, que pela primeira vez na história, e que se isso a gente for alavancando isso, impulsionando, né, incentivando, usando as redes sociais, propagando, né, nós podemos, a gente vai avançar, o Brasil pode crescer, a sociedade pode exigir mais de ter uma educação, os pais acompanhar o que os filhos estão aprendendo na escola, qual é a grade curricular, a proposta pedagógica, conteúdo programático, participar dos conselhos. Eu tenho certeza absoluta que a gente, em pouco tempo, vai dar uma resposta que há 519 anos a gente não conseguiu alcançar. Eu acredito piamente nisso, mas como um pacto de reconstrução educativa nacional, que não parte apenas de uma varinha de condom ou de um cajado que bate no mar e a água se abre. Eu acredito numa mobilização de toda a sociedade brasileira nessa mesma direção, e o resultado virá, não tenho dúvida alguma. Deputado, eu até quero aproveitar para completar. O senhor falou agora, há alguns minutos, sobre uma última reparação, que seria a indenizatória. Já existe algum projeto concreto em relação a isso? Ainda não existe, porque nós estamos aqui, nesse momento, chegando num período de muita arrumação de casa, de algumas coisas que precisam ser reparadas para esse startup do Brasil no século XXI, e já existe um trabalho feito por um parlamentar que já está unindo alguns parlamentares, e nós já estamos discutindo essas pautas em gabinete para, muito breve, fazer uma grande audiência pública e aí tornar nisso uma PL, e a sociedade já entendendo o que é, abraçar para poder avançar mais. Não podemos anunciar nada agora, porque se anunciar, pode, no meio do caminho, ter algum aí, né, reverso. E a gente não quer isso. Mas existe, sim, esses 4% que está na casa, está muito engajado nessa questão, sim, da potencialização intelectiva da população brasileira. Isso nós queremos e vamos trabalhar cada vez mais. Obrigado, deputado. Vamos à próxima pergunta, lá na plateia, por favor. Oi, boa tarde. Sou Luane, de Maceió, cidade de Maceió, estado de Alagoas. Eu gostaria de saber do deputado Josiel, do PSL, como a discriminação racial afeta de diferentes formas os homens e as mulheres. Olha, nesse particular da diferenciação, eu acho que nem diferença existe, uma vez que nós somos todos humanos e, de alguma forma, nos sentindo preteridos de alguma forma, isso aí já é uma afronta à pessoa em si, a integridade da pessoa na sua essência de constituição humana. Agora, temos também a questão da mulher, que passou pela, praticamente, a não profissionalização da mulher afroétnica, né? Que a mulher, praticamente, vocês veem até hoje na reprodução novelística, não que eu tenha nada contra a novela, mas quando aparece uma mulher afrodescendente, aparece ela fazendo o quê? Aparece ela no consultório odontológico? Aparece ela dando aula de arquitetura, de engenharia? Não, aparece ela fazendo o quê? Servindo à mesa. Então, hoje, é essa cultura que ele está falando aqui, e no sentido estrutural, que a gente tem que começar a combater. Quando a gente enxergar que ser humano
né? E que grupos étnicos diferentes precisa ter uma visão linear de tratamento baseado no próprio texto constitucional, que é dever do Estado e é direito de todos nós, independente da origem étnica, aí essa coisa começa a ganhar uma outra performance. Mas enquanto alguém começar a classificar baseado na sua ótica, e aí eu quero chamar a atenção aqui de vocês, até para botar um pouquinho de fogo, na ótica da direita é assim e na ótica da esquerda é assim. Eu não quero saber da ótica de nem de outro. Eu quero saber da ótica do certo. Aquilo que é o certo, que é previsto constitucionalmente, porque qual é a carta magna da nossa nação? Tem alguma coisa acima da Constituição? Então, o que a Constituição prevê? É isso que tem que ser feito. Isso não tem a ver com direita nem com esquerda, ou vice-versa. Isso tem a ver com o que prevê a Carta Magna, a Carta Áurea, que é a Constituição. Se a Constituição prevê, é isso que tem que ser. Inserção à educação de qualidade, escolher o que quer ser a partir da sua formação. Nós temos um erro aqui muito básico, só para também entrar naquela linha que a nossa amiga falou, lá na tenra idade, que é a questão de não teste vocacional. Você já viu essa crise existencial que a pessoa vai fazer o Enem ou fazer qualquer concurso e fala, meu Deus, e agora? Qual a matéria que eu vou fazer? Porque ele nem sabe a vocação que ele tem. Aí o outro fala, não, cara, faz engenharia. Ele fala, pô, mas eu não gosto muito. Não, mas seu pai mandou. Aí o outro, não, eu quero que você seja médico. Por que isso acontece? Porque lá na tenra idade não foi feito o que se chama teste vocacional, que as grandes nações já fazem lá, já para encaminhar a criança para o lado certo. Ó, esse aqui tem uma tendência de direito, esse tem uma tendência de matemática, esse tem uma tendência botânica, esse aqui tem uma tendência de arquitetura. E nossas escolas aqui no Brasil, nós não temos teste vocacional. O cara chega lá com 18, 19, 20 anos, e agora vou fazer universidade, vou escolher o quê? Eu nem sei qual é o dom que eu tenho. E aí vai para um lugar que ele não é útil, fez a faculdade para pegar o diploma e dizer, me formei, mas e agora na hora de exercer, como é que faz? Não é o dom natural dele. Então, eu quero dizer também que esse é um grande erro e que incide exatamente nessa questão que você falou agora aí. Vou passar a próxima pergunta, por favor. Quem vai fazer? Você. Boa tarde, deputados. Eu sou Javan Castro, eu sou da Universidade Estadual de Maringá. Eu gostaria de trazer a questão para o âmbito penal. Sobre a lei de drogas, acredito que, não acredito, mas de fato ela atualmente atinge mais a população negra, que consequentemente acaba sendo mais encarcerada. Vocês acreditam que, dada a baixa representação da população negra na magistratura e como a lei penal é algo mais aberto e abstrato, você acha que alguma alteração nessa lei de drogas poderia trazer algum benefício para a população negra? Vou direcionar aqui para o deputado Bira, por favor. É difícil a gente chegar a essa conclusão. O fato é que as drogas estão no centro da violência no país. Se você quiser acabar com a violência, nós temos que encontrar uma solução para a questão das drogas. E todos nós estamos perdendo essa batalha, na família, na comunidade, nas igrejas. Não é um problema só do Estado, da ausência de políticas e tal. É generalizado, né? Então, nós precisamos equacionar, do ponto de vista da sociedade, como enfrentar o problema das drogas, né? E aí eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, é algo que poderia trazer um benefício a essa população majoritariamente negra, porque, sem dúvida também nenhuma, é quem mais é afetada por isso, né? Já que é um problema social gravíssimo, né? Mas é muito difícil a gente antecipar que o fato de se ter maioria ou minoria na magistratura seja um elemento suficiente para definir ou resolver essa situação. O fato é que, independente disso, seria correto se nós tivéssemos, nesse espaço de poder, que é a magistratura, né, uma representatividade maior da população negra. Porque até na hora de julgar, né, a condição, a origem, a formação da pessoa, o jeito dela ver as coisas, de perceber o mundo, isso também influencia nas suas decisões. Ser magistrado não é apenas o exercício tecnocrático, ou seja, de um conhecimento positivista daquilo que está escrito na lei, mas é também uma condição de formação humana, né, que você traz ao longo da história, seguindo todos os elementos e subsídios que formaram essa pessoa. E, sem dúvida, a condição racial, étnica, ela tem um peso muito grande nas decisões, ou pode ter um peso muito grande nas decisões, e, por isso mesmo, a representatividade é tão importante ser ampliada em relação também à magistratura.
Obrigado, deputado. Vou aqui novamente para a plateia, por favor. Olá, meu nome é Gabriel, eu estudo Direito, segundo período, em Campo Belo, na Unifenas, e eu queria fazer uma pergunta referente a um comentário do ator Morgan Freeman. Ele disse em uma entrevista o seguinte, abre aspas, o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Trazendo para o nosso contexto brasileiro e analisando a nossa história, isso seria possível, sabendo que, até hoje, toda essa luta, cotas públicas, não resolveu o problema? Você acha que se parar de falar sobre esse tema, ajudaria a melhorar e começar a falar sobre consciência humana, do valor humano e não do valor racial? Deputado Bira, comece, por favor. Olha, eu acho que não, nós temos que falar dos problemas, né? Esconder os problemas certamente não vai ajudar, né? E aqui, desde o início do programa, nós reconhecemos que há um problema em nosso país por conta de quase 400 anos de escravidão. Então, isso não foram 400 dias, né? Foram 400 anos, praticamente. Então, isso traz um reflexo muito forte e que precisa ser analisado constantemente para que a gente possa fazer as reparações devidas. Então, nós não vamos resolver isso escondendo, né? E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A gente teve agora o mês da consciência negra, dia 20 é o dia de Zumbi dos Palmares, em muitos estados é feriado, né? Deveria ser feriado nacional também, ao meu ver, né? Alguém vai dizer, mas tem feriado demais, tudo bem, eu também concordo, vamos cancelar qualquer outro feriado e criar o feriado da consciência negra, porque nós temos que resgatar o sentido maior da nossa história, a nossa formação histórica vem dos africanos. E nós negamos isso, nós escondemos isso. Os Estados Unidos, que é exemplo para muita gente, tem um dia lá dedicado a Martin Luther King, é feriado nacional nos Estados Unidos da América. Mas aqui a gente não quer reconhecer as lideranças negras, a gente quer reconhecer Duque de Caxias, né? Que foi uma pessoa que é patrono do Exército, mas massacrou amplas parcelas da nossa população, inclusive lá no Maranhão, que foi ele que dizimou a Balaiada, uma revolta popular, a maior revolta popular da história do Maranhão, a Balaiada, liderada por um negro chamado Negro Cosme, foi dizimada pelo Duque de Caxias. Aliás, ele tem esse nome de Caxias exatamente porque ele derrotou a Balaiada no Maranhão, lá na cidade de Caxias. E ele passou a ser, então, o Duque de Caxias. Quer dizer, esses são os nossos heróis. E aqueles que foram mortos em praça pública, como o Zumbi dos Palmares, que foi decepado em praça pública lá em Recife, ou Negro Cosme, que foi decepado em praça pública na cidade de Itapecuru do Maranhão. Esses não são lembrados. Nós temos que esquecer que eles existiram. Então, eu acho que não vai dar certo se a gente quiser esconder os nossos problemas. Nós temos que enfrentá-los. E o problema está aí, à vista de todo mundo. Basta a gente querer mudar essa realidade. Eu acredito nisso. Eu só queria aqui reafirmar uma coisa muito importante quando você trata de coisas concretas e quando você trata de coisas abstratas. Na abstraticidade da consciência não cabe cor. E eu fico muito com o posicionamento do que ele disse ali. Eu acho que precisamos criar uma consciência nacional de direito, seja para o índio, seja para o afroétnico, seja para o branco, seja para qualquer etnia que habitar o território nacional. E se a gente trabalhar essa questão do direito, né, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito tempo e vai, porque qualquer coisa que você dá um segmento, você acaba perdendo o foco principal. Os fatos existem, mas vamos em frente. Preciso passar aqui, porque a gente já está chegando ao final do programa, não quero deixar que você faça a sua pergunta. Você, está distraído. Boa tarde. Meu nome é Lavínia Gondim, eu sou da Bahia. Bem, como já foi dito, recentemente foi nomeado o novo presidente para a Fundação Palmares, que foi o jornalista Sérgio Nascimento. E como já foi dito também, ele falou coisas absurdas, como no Brasil racismo é Nutella, cotas é um absurdo, entre outras coisas. Eu queria saber do deputado Bira o que ele acha da opinião
desse presidente, já que vai de total desencontro com o que a instituição prega e que se isso não traz um retrocesso à população negra, que a gente sabe historicamente o que enfrentou e vem enfrentando até os dias atuais. Olha, realmente é uma tragédia, né, esse presidente nomeado para a Fundação Palmares, e é um desrespeito para todos nós que somos descendentes de africanos, porque ele fala coisas que não têm fundamento algum na nossa história. De maneira que, inclusive, nós entramos com uma representação junto ao Ministério Público para que essa nomeação seja revogada. Nós entendemos que isso é uma violação, inclusive, à nossa Constituição Federal, porque a Fundação Palmares ela foi constituída exatamente para reconhecer a cultura da população negra, reconhecer e certificar as comunidades quilombolas, e ele é contra tudo isso. Então, como é que alguém que é contra, né, a cultura da população negra, o reconhecimento da população negra, pode ser presidente exatamente da instituição que cuida disso? Não faz sentido. É absolutamente inconcebível que isso seja uma realidade no nosso país. Nós estamos lutando para que essa nomeação seja revogada. Deputado Josiel, a gente está terminando o programa, mas eu queria saber a sua opinião a respeito também, rapidamente, por favor. A minha opinião é trazê-lo aqui e perguntar diretamente para ele, porque a idade ele tem para responder. A minha visão é a seguinte: o Brasil hoje precisa exatamente de uma visão de direito. Se numa sociedade você tem dois lados, o favor e o direito. E me desculpe, durante muito tempo o Brasil acostumou-se com os favores e esqueceu do direito. Um exemplo básico em 30 segundos. Que seja rápido mesmo. 30 segundos. Você tem aqui na sua mão direita uma dentadura, que é o favor. E aqui na sua esquerda você tem um consultório odontológico, que é o direito. Você pergunta para alguns o que você quer. Ele fala: me dá a dentadura, porque eu achava que nem isso eu tinha direito. Quando, na verdade, o direito dele era o consultório completo. Então, a gente tem que escolher direito ou favor. Infelizmente, o Brasil acostumou com os favores. Pessoal, só para dar uma dica para vocês de um filme excelente que você encontra lá no Netflix, né? O Ódio que Você Semeia. Assistam a esse filme, que é um filme americano, muito fácil de compreender, mas ajuda muito a gente pensar o racismo que há na sociedade, tá bom? Obrigado, hein? Valeu. A gente sempre tem alguma dica cultural no programa, dessa vez foi o deputado que deu, geralmente eu também faço um pouco disso, mas infelizmente o nosso programa está acabando, gente. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos estudantes que estão aqui e aos deputados que vieram participar. E você aí de casa, não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o Estágio Visita. E quem sabe você não vem acompanhar de perto aqui o próximo Ocupação. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o Estágio Visita acontecer. A gente se vê no próximo Ocupação. Tchau e até lá.